Oi, gente, beleza? No vídeo passado, eu falei para vocês sobre média aritmética e ponderada, né? Faltou falar sobre moda e mediana. Vamos começar a falar sobre moda? Falar sobre moda é só você lembrar da moda de roupa mesmo. Por quê? O que tá na moda? É o que as pessoas estão mais usando, é o que vocês mais veem nas vitrines, certo? No caso aqui, a moda é o valor que mais aparece, que tem mais repetições. Então, olha esse exemplo aqui. Os números abaixo são as notas da prova da prova de matemática de um grupo de alunos. Aí tem 4, 7, 7, 5, 6, 7, 8, 8 e 3. O valor modal dessas notas quando eu falo valor modal, é a mesma coisa que moda, tá? Então, qual é a moda desses dados aqui? Qual o número que mais aparece? Foi aqui, ó. Foi o 7, que apareceu 3 vezes. Ele que mais apareceu, certo? Então, a moda aqui é 7. Ah, mas se eu tivesse um número que repetisse mais a mesma coisa, por exemplo, aqui o 8 também repete, mas o 7 repete mais. Ele repete 3 vezes, então a moda é 7, beleza? Agora, se eu tivesse mais um 8 aqui, tá vendo que o 7 repetiria 3 vezes e o 8 também 3 vezes. Então, qual seria a moda? Os dois. Pode ter duas modas, tá? Então, nesse caso, seria o 7 e o 8. Ah, e se não tem nenhum número que se repete? Aí não tem moda. Se chama amodal quando não tem moda, quando nenhum número se repete, beleza? Então, vamos falar da mediana agora. Como é que a gente acha a mediana? A mediana é o número do meio, mas é simplesmente pegar o número do meio? Não. Primeiro tem que colocar os dados em ordem, tá? E depois pegar o número do meio. Então, voltando àquele exemplo lá das notas, eu coloquei as notas aqui, ó. Para a gente achar a mediana, o que a gente teria que fazer? Primeiro, colocar em ordem. Então, vamos colocar em ordem aqui. Quem vem primeiro? 3, depois 4, 5, 6, o 7 3 vezes e o 8 duas vezes, certo? E aí a gente vai pegar qual o número do meio? Qual o número que tá no meio aqui? 7, certo? Esse 7 aqui, ó. Então, a mediana, nesse caso, é 7, tá? ME de mediana é 7. Reparem que aqui a gente tem uma quantidade ímpar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 números. 9 é uma quantidade ímpar. Quando a gente tem uma quantidade ímpar, a gente vai ter um número central, um número no meio, que nesse caso foi 7, né? E como que a gente faz para achar, por exemplo, se eu tivesse uma quantidade maior? Eu não tenho 9 números. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, a gente vai pegar o quinto, vamos arredondar para 5. A gente vai pegar o quinto número, ó. 1, 2, 3, 4. Quinto número, tá vendo? Que é ele que está no meio. 4 para cá, 4 para lá. Então, a mediana é 7. Ah, mas se eu tivesse uma quantidade par de números, eu coloquei aqui embaixo, ó. Eu tirei um 8 aqui de cima, aí ficou só 8 números, ó. Só mudei porque eu tirei um 8, vai ter um 8 só. Então, o que a gente faz para achar a mediana aqui? Tem que colocar em ordem primeiro, né? Vamos lá. 3, 4, 5, 6, o 7, 3 vezes. E depois vem o 8. Agora, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. É uma quantidade par. Qual é o número que está no meio aqui? É esse 7? Não é, porque ficaria 4 números para cá e 3 números para cá. Não é ele. É o 6? Não é, porque também fica 3 números para cá e 4 números para cá. Não é ele que está no meio. Quando é uma quantidade par, a gente vai ter 2 números no meio, que nesse caso aqui, ó, é o 6 e o 7, tá vendo? Ficou 3 números para cá, 3 números para lá. Mas e aí, o que a gente faz nesse caso? Quando tem 2 números no meio, a gente vai somar e dividir por 2, né? Porque são 2 números. 6 mais 7, 13.
dividido por 2, 6,5. Então, a mediana, nesse caso, mediana seria 6,5, tá? Então, sempre que tiver uma quantidade par de dados, vão ter dois números no meio. Aí, você tem que somar os dois e dividir por 2. Beleza? Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora, envolvendo gráfico, ó. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Ó, o gráfico abaixo mostra a distribuição das idades de um grupo de alunos de certo curso. Então, a gente tem esse gráfico aqui, né? Aqui vai mostrar o número de alunos e aqui a idade em anos. Então, o que esse gráfico está me dizendo? Ó, eu tenho, com 13 anos, eu tenho 4 alunos com 13 anos, tá vendo? Vou colocar aqui em cima. Eu tenho 4 alunos com 13 anos. Eu tenho, olha a barrinha de 14. Eu tenho 10 alunos com 14 anos. 10 alunos com 14 anos. Eu tenho também 6 alunos com 15 anos, certo? Tenho 2 alunos com 16 anos. Beleza. Como que eu faço para achar a média, a moda e mediana nesse caso? A moda não é o que mais se repete? Qual a idade que tem mais alunos? Onde que está a barrinha mais alta? É no 14 anos, não é? Eu tenho mais alunos com 14 anos. Então, a minha moda aqui vai ser 14 anos. É como se o 14 se repetisse 10 vezes, entendeu? É como se o 13 se repetisse 4 vezes, o 14, 10 vezes, o 15, 6 vezes e assim por diante. Então, quem está se repetindo mais? 14. Eu tenho mais alunos com 14 anos, é onde a barrinha está mais alta. A média. Como que eu calculo a média? Não confunda média com mediana, tá? A média, lembra que a média a gente soma tudo e divide pela quantidade de números? Então, vamos lá. O 13, eu tenho 4 alunos com 13 anos, então eu teria que somar esse 13 4 vezes. 13 mais 13 mais 13 mais 13. Só que eu preciso ficar repetindo 13, 13, 13, 13. Não, é só eu fazer, ó, 13 vezes 4, certo? Vou colocar aqui embaixo, tá? 13 vezes 4 mais o 14, não tem 10 alunos com 14? Então, vai ficar 14 vezes 10. Eu tenho 6 alunos com 15 anos, então vai ficar 15 vezes 6. Mas eu tenho 2 alunos com 16 anos, então vai ficar 16 vezes 2. Isso tudo, eu tenho que dividir, a média a gente divide pela quantidade de números, né? No caso aqui, a quantidade de alunos. Quantos alunos eu tenho no total? É só eu somar esses números aqui, ó. 4 mais 10, 14, mais 6, 20, mais 2, 22 alunos. Então, vai ficar dividido por 22. Né? Eu tenho 22 idades aqui. Então, como é que vai ficar? 13 vezes 4 dá 52, mais 14 vezes 10, 140, 15 vezes 6, 90, 16 vezes 2, 32. Dividido por 22. Somando aqui em cima, dá 314. Dividido por 22, dá aproximadamente 14,3 anos. Então, a média das idades é aproximadamente 14 anos, mais um pouquinho, né? 14,3. Beleza? Agora, a mediana. A mediana não é o número do meio. A gente não tem que colocar os números em ordem e pegar o do meio. Na verdade, os números que a gente vai estar colocando em ordem são as idades, tá? Só que o 13 se repete 4 vezes, então seria 13, 13, 13, 13. 14, 10 vezes. 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 10 vezes. Para eu não ficar escrevendo esses números, essas quantidades de vezes, o que eu posso fazer? Eu tenho 22 alunos, né? Então, seria 22 idades. 22 é uma quantidade par, lembra? Então, a gente vai ter dois números no meio, lembra?
22 dividido por 2 dá 11. Então, eu tenho que achar o 11º e o 12º, a 11ª e a 12ª idade aqui. Como que eu faço isso? Eu vou somando, ó. 4, na hora que eu somo com 10, não vai passar de 11, 12? Então, quer dizer o quê? Que o 11, 12 já vai estar aqui no 14. Então, minha mediana vai ser 14 anos também. Tá? Espero que tenha entendido essa parte da mediana aí, mas depois eu vou procurar explicar melhor, tá? Beijo, beijo, faça atividade.